Olá, muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças. Boa noite. Aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade uruguaia de Rivera, ali do outro lado da linha divisória. Boa noite. Hoje é terça-feira, são 6 de maio de 2025 e o relógio marca agora 21 horas e 8 minutos, 9 horas e 8 minutos da noite. A temperatura neste momento está na casa dos 20 graus. Estamos com 20 graus centígrados de temperatura e a previsão para as próximas horas é de tempo instável com chuva. A previsão da meteorologia é de que vem muita chuva por aí, principalmente para a quinta-feira, né? Hoje já passou, tivemos um dia nublado, né? Então, realmente, a perspectiva é de chuva nas próximas horas. E para quinta-feira estão prevendo 100 milímetros de chuva, né? Tomara que essa chuva não se transforme em temporal, trazendo ameaças e prejuízos para a comunidade. Meus amigos, vamos para o nosso trabalho da noite de hoje, a nossa informação, o nosso compartilhamento de fatos históricos da noite de hoje, para os senhores, né? Aqui em Santana do Livramento, tivemos durante muitos anos na Avenida Daltro Filho, aquela avenida que começa aqui na Avenida João Goulart e depois vai desembocar lá na Avenida Ármor, Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes. Mas na Avenida Daltro Filho, durante muitos anos existiu ali numa das calçadas a Sepultura da Maruja. A Sepultura da Maruja. Era um local com uma cruz, um grades de ferro, e onde as pessoas faziam promessas, levavam flores, e, segundo muitas pessoas, a Maruja atendeu várias centenas de promessas, pessoas foram curadas de suas doenças, pessoas tiveram sonhos realizados, projetos alcançados, problemas resolvidos, através de promessas para o espírito da Maruja. Quem foi a Maruja? É o que eu quero contar hoje para os senhores. Isso aqui faz parte da história, do folclore, dos fatos pitorescos, das crendices populares que toda cidade tem e que Santana do Livramento também não foge à regra e tem os seus personagens folclóricos. A Sepultura da Maruja é o tema da nossa palestra de hoje. Eu quero dizer para os senhores o seguinte: eu fui assessor de imprensa do prefeito Oriovaldo Gresseler. Querido prefeito Oriovaldo Gresseler, fui locutor oficial no governo do prefeito Oriovaldo Gresseler, que começou no ano de 1986 e terminou no ano de 1988. Foi o primeiro governo democrático depois do governo militar. A nossa cidade era considerada área de segurança nacional, não tinha eleição pelo voto direto. A partir de 86, o fim do regime militar no Brasil aconteceu em 85 e em 1986 tivemos a retomada da eleição para prefeito pelo voto direto e o querido Oriovaldo Gresseler foi candidato pelo MDB e ganhou a eleição, né? E o vice-prefeito era o advogado Antônio Apoitia Neto. Ambos meus grandes amigos, tanto Oriovaldo Gresseler, o prefeito, como o vice-prefeito Antônio Apoitia Neto, os dois já falecidos. Foram grandes amigos meus e tive o orgulho de trabalhar na administração deles como locutor oficial e assessor de imprensa, lá durante todo o mandato, de 1986 a 1988, Naquela época, eu não tinha 30 anos de idade ainda. No governo do Dr. Apoitia Neto,
ele começou a receber pedidos, na verdade não vários, mas começou a receber o pedido do proprietário de um hotel ali na Avenida Daltro Filho, para ver a possibilidade de retirar a sepultura da Maruja, aqueles restos ali, que não era bem uma sepultura, era uma cruz, sempre tinha flores, tinha velas, cachaça, oferendas para a Maruja, a possibilidade de tirar aquele ponto de romaria, que era um ponto que tinha procissão de pessoas pagando promessa, tirar dali e levar para o cemitério municipal. O proprietário do hotel pediu para o prefeito, que estava no exercício do cargo, o doutor Antônio Apoitia Neto. O Gresseler estava afastado por motivos de doença e o doutor Apoitia assumiu. Quando o Gresseler saía, eu sempre continuava no meu cargo com o doutor Apoitia. Eu era da extrema confiança de ambos, tanto do prefeito quanto do vice, graças a Deus. E foi durante o período em que o doutor Apoitia estava de prefeito que começou a receber esse pedido do proprietário do hotel esse que ainda existe ali, o Hotel Hermitage, né? Hermitage, e na época eu acho que não era hotel ainda, era um supermercado, né? Depois eu acho que foi construído o hotel. E esse senhor via a possibilidade de tirar dali, porque ali reunia, além das oferendas, reunia mosca, reunia bichos, sujeira, cachorros, e prejudicava a paisagem da calçada até para a entrada para o estabelecimento dele. Algumas pessoas se sentiam incomodadas, a maioria não se sentia. Me parece que a maioria dos moradores cultuavam a Maruja e gostavam, mas tinha um grupo que se incomodava, porque estava ali há muitos anos, né? Aquela sepultura ali esteve ali há muitos anos. E o prefeito Apoitia Neto, muito inteligente, muito hábil, um homem muito talentoso, ele aceitou a proposta desse cidadão com uma condição. Ele ia chamar na prefeitura para uma reunião todos os pais de santo de Livramento, representantes da Umbanda, representantes do Espiritismo de Allan Kardec, pastores evangélicos, padres, ministros religiosos, representantes de cada religião, para ver a opinião deles, se eles achavam que não haveria nenhum mal em tirar a sepultura dali e levar para o cemitério e construir um mausoléu bonitinho para Maruja. Qual era a opinião dos religiosos? Se não haveria nenhum crime, nenhum pecado em fazer isso. E eu participei dessa reunião. Eu estava no gabinete com o prefeito em exercício, meu querido amigo, saudoso amigo, doutor Antônio Apoitia Neto. Eu trabalhava no gabinete com o prefeito, com ambos, com o Gresseler e com o Apoitia. E eu participei dessa reunião. E o prefeito colocou, olha, eu estou recebendo uma reivindicação para retirar a sepultura da Maruja, ali da Avenida Daltro Filho, da calçada, e a gente construir um mausoléu para ela no cemitério, bonitinho, onde as pessoas poderão levar, continuar fazendo as suas promessas, levar suas flores, velas, pagar as suas promessas, de forma até mais organizada. E eu chamei os senhores aqui para ver a opinião dos senhores que são religiosos. Há pecado em fazer isso? Vou ter problema espiritual? Ou qual é a opinião do senhor? Nós remover ali. Todos, de forma unânime, todos os religiosos concordaram que se mudasse, que se retirasse a sepultura da Maruja e se levasse para o cemitério municipal. Seria até uma questão, até ela ia gostar, ela ia ficar melhor instalada, um mausoléu bonito, com castiçais para colocar vela, colocar flor, tudo bonito, e o prefeito assumiu o compromisso de fazer isso, de mandar construir, e mandou construir, cumpriu mesmo, né? O doutor Apoitia era muito sério, muito correto, como o Gresseler também era, nem se fala, né? Ambos eram homens muito corretos, muito honrados. Aquele tipo de político raro de se encontrar hoje em dia. Todos os religiosos evangélicos, pentecostais, padres, pastores, médiuns, umbandista, pai de santo, membros da religião espírita kardecista de Allan Kardec, quimbanda, não, nós concordamos que se retire dali, vai ser até um ato de higiene para a cidade
e ela vai ficar melhor acomodada, o espírito dela vai ficar melhor lá no cemitério. E aí o prefeito fez. Aí eu participei também da cerimônia de retirada dos restos mortais da Maruja, que obviamente não tinha mais nada, só pó, porque muitos anos, né? Imagina que a sepultura foi construída durante a época da gripe espanhola, possivelmente em 1919, 1918, 1919, por aí, muitos anos, né? Isso aí tem muitos anos, isso aí, né? E aí o prefeito, eu fui no dia, fui na caminhonete com o prefeito Apoetia Neto, foi um caminhão da prefeitura com os pedreiros, funcionários da Secretaria de Obras, funcionários da Secretaria de Agricultura aqui de Livramento, e fizeram a retirada com pá, com picareta, tudo de forma muito respeitosa, tiraram ali a gradezinha, a cruz, com delicadeza, com carinho, com respeito, tiraram o que poderia ser os restos mortais dela, a areia, colocaram numa urna, muito bem feitinha, que o prefeito mandou fazer, se colocou aqueles artefatos que estavam lá no caminhão tombeira da prefeitura, se levou para o cemitério e eu fui junto no carro com o doutor Apoetia. A sepultura da Maruja. Isso aconteceu em 1988. Foi o último ano da administração Gresseler, 1988. E eu fui junto com o prefeito no carro, fomos até o cemitério, colocamos lá, e aí o prefeito, naquela tarde mesmo, uma equipe da prefeitura começou a construir o mausoléu, até hoje está lá. Até hoje está lá. Está um pouco, hoje, lamentavelmente, está um pouco abandonado, mas ainda existe, e tem um monte de placa lá de agradecimento por graças alcançadas da Maruja. Até hoje existe no cemitério. Não deram mais a atenção devida ao mausoléu, né? Se eu fosse prefeito, se eu tivesse um cargo importante na prefeitura, eu cuidaria bem daquilo lá, daquele mausoléu, por uma questão de capricho, de respeito, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que eu tenho escutado nas reportagens eu tenho escutado muitas críticas à situação do cemitério. Tem horas que ele está limpo, tem horas que ele não está limpo. Não vai crítica destrutiva a ninguém, não sou de criticar ninguém, mas nós sabemos que às vezes o cemitério está meio abandonado. Agora havia uma crítica aí de que até estava fechado o cemitério a partir de um determinado horário. Bom, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Eu respeito muito a prefeita Ana Taroco, respeito muito o seu governo, né? Mas a sepultura, se eu tivesse um cargo, eu cuidaria para que aquela sepultura estivesse sempre brilhando, independente de fé. Porque cada pessoa tem direito a ter a sua fé. Temos que respeitar a fé das pessoas. Na minha opinião, não existe a verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus. Deus é a verdade absoluta. Eu traria aquela sepultura brilhando de limpinha, lavada, asseadinha, porque vem gente de Montevidéu, da Argentina, que tem fé na Maruja trazer, e de outras cidades do Brasil, por promessa, por graças alcançadas. Então eu conservaria bem cuidadinha, né? Bem arrumadinha. Sabe qual é o maior exemplo de cuidado com a coisa pública, tudo bonitinho, arrumadinho? É as cidades da Serra. Aqui as cidades italianas da Serra. Tudo brilha, tudo arrumadinho, tudo escovadinho. Eu gostaria de fazer isso, né? Tudo arrumadinho, não custa fortuna para manter as coisas arrumadinhas. Bom, aí eu participei e depois o prefeito Apoetia cumpriu, mandou fazer, está lá o mausoléu. Está lá o mausoléu no cemitério público municipal. Eu vou encerrar o comentário de hoje sobre a Maruja. Amanhã eu vou contar a história, quem foi a Maruja, o que aconteceu com a Maruja, vou contar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Quando eu entrei no carro com o doutor Apoetia Neto, que terminamos de tirar o material dela e botar na tombeira para levar para o cemitério, tinha uma multidão de pessoas que se reuniu lá. E eu estava ao lado do prefeito Apoetia, eu sempre estava ao lado do prefeito. E uma moça chegou e disse assim para o prefeito:
O senhor não tem coisa mais importante para fazer na prefeitura do que vir aqui incomodar o espírito dela? A moça disse para o prefeito. E o prefeito respondeu assim: e você, moça, você não tem algo mais importante na sua casa para fazer, estudar, fazer a tarefa do colégio que vir aqui desrespeitar o prefeito? Com essa sua pergunta? Porque eu não estou aqui por minha própria vontade, eu estou aqui por uma decisão. Eu consultei como os representantes das religiões. Uma resposta sábia do prefeito. A moça tinha o direito de perguntar, o pensamento é livre, né? E o prefeito teve o direito de responder também à altura. E quando eu entrei no carro com o prefeito Apoitia para nós ir para o cemitério, alguém gritou lá de dentro, lá da multidão: quanto é que te pagaram, velho, para tirar ela daqui? Quanto é que o cara aí do mercado te pagou de propina? Ganhaste um apartamento? Que ofensa, né? Como tem coisa absurda, né? Doutora Apoitia disse assim: isso aí foi para mim que disseram, Dé Valente. Eu digo: foi para o senhor. Eu vou lá então. Doutora Apoitia tinha muita personalidade, né? Voltou lá e disse: alguém que falou isso, que se manifeste, se apresente, que eu vou debater, quero que prove o que acabou de dizer, que me prove que se eu peguei alguma coisa para fazer isso aqui. E ninguém se apresentou. Então, são absurdos. Doutora Apoitia, um homem limpo, porque duas pessoas honestíssimas que eu conheci na minha vida, doutor Antônio Apoitia Neto e o Oriovaldo Greceler. Esse cara limpo, né? Mas as pessoas às vezes dizem o que querem. Essa vida é feita de ofensas, ataque para machucar as pessoas. Né? E eu me lembro, a sepultura da Maruja. Eu vou contar amanhã, no meu comentário de amanhã, a história da Maruja. Quem foi Maruja? Como é que foi tudo que aconteceu com ela? Por que ela foi para ali e se tornou como uma espécie de divindade, né? Quem não crê, eu respeito. Quem crê, eu respeito também. Eu tenho a minha convicção própria, mas eu sou um comunicador. Eu não coloco goela abaixo a minha crença em ninguém. Eu até compartilho, mas eu não coloco goela abaixo de ninguém a minha crença. Respeito para ser respeitado. Eu vou encerrar por aqui sobre a sepultura da Maruja. E amanhã eu venho falar sobre esse assunto, fatos pitorescos, curiosidades de Santana do Livramento. Eu quero desejar a todos os senhores uma boa noite, uma noite de descanso, né? Relaxem, que Deus abençoe a todos nós. Vou tomar minha aguinha. Água é bom para a saúde, eu adoro tomar água. Gosto de tomar chimarrão, mas não abro mão da minha água, né, pessoal? Uma boa noite a todos. Agora eu vou tomar um café com pão, uma margarinazinha, e vou assistir a minha novela Vale Tudo, na Rede Globo de televisão. Adoro olhar a novela das 9. Essa novela está maravilhosa, né? Um beijo no coração de todos. Um abraço aqui do Valente. Boa noite. Que Deus abençoe e proteja todos nós.